Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 603. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Pedro Amaro. Salve, irmão, salve todo mundo do Cinemação. Bora falar de filme religioso. Caraca, esse filme te inspirou a estudar música clássica em algum momento da sua vida, Pedrão? Não? Cara, vou ser sincero, me fez ouvir. É? É, cara, eu aprendi que tudo na minha vida é tardio, né? Uhum. E eu comecei a ouvir, às vezes, quando eu trabalhar, botar... Eu não sou apreciador de música clássica, mas aí eu botei e eu gostei, cara. Primeira vez que eu ouvi Amadeus, eu falei assim, cara, as músicas são boas, do Beethoven, do Chopin também, do Vivaldi, são os três que eu mais escuto. Que louco, você vê, tem isso, o cinema tem essas coisas. Temos aqui também o querido Diego Quaglia. E aí, gente, prazer estar aqui com o Rafa e com o Pedro, falando de um filme que prova que nem toda a cinematografia, né, se dá pra considerar Amadeus uma cinematografia, acho que a gente pode falar sobre isso, nem toda a cinematografia é uma besteira, né, então vamos falar sobre esse filmar. E nem todo musical é chato, né, Diegão? É verdade. Pois é, muito bem, meus amigos, olha só que maravilha, hoje estamos aqui reunidos, né, para falar de um filme que é muito mais do que uma simples biografia musical. Estamos aqui para falar de Amadeus, a obra de Milos Forman, que mesmo décadas após o seu lançamento, né, ele continua a nos fascinar. Ele provoca, ele levanta questões profundas, né, sobre genialidade, inveja e a própria natureza da arte. Ele também faz isso com a gente. Então, esses são alguns pontos que certamente a gente vai discutir aqui. Eu não sei se vocês já se perguntaram em algum momento, né, você ouvinte, como que um homem considerado vulgar ou imaturo e tal, ele pode criar algo divino, algo maravilhoso. E o filme ele vai falar um pouco sobre isso, né? Vai falar também em como a inveja de um rival pode se tornar a lente, né, mais perspicaz ali para enxergar a verdadeira genialidade daquela pessoa. E o filme ele abraça tudo isso. Então hoje a gente vai falar sobre esse filme que usa da ficção de uma forma especulativa ali, né, para nos colocar a intensa e trágica rivalidade entre o respeitado Antônio Salieri e o jovem excêntrico Wolfgang Amadeus Mozart. E hoje eu, Diego e Pedro vamos bater um papo aqui sobre o filme vencedor de Oscars e para isso é óbvio, né? Vamos dar spoilers. Por isso, siga por sua conta e risco, mas saiba que é um papo sobre um filme que foi lançado em 1984, o filme já tem 41 anos, então não tem mais motivo para fugir de spoiler, né? É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Well, I regret it is not too familiar. Can you recall no melody of mine? I was the most famous composer in Europe. I wrote 40 operas alone. Here. What about this one? Yes, I know that. Oh, that's charming. I'm sorry, I didn't know you wrote that. I didn't. Chegava aos cinemas no dia 8 de outubro de 1984 o filme Amadeus, filme dirigido por Milos Forman, mesmo diretor de Um Estranho no Ninho, um filme de 75, né, um clássico também, um filme maravilhoso. O Povo contra Larry Flint, outro filme muito bom também de 96, e O Mundo de Andy, de 1999. O roteiro teve como base a peça teatral homônima, né, escrita por Peter Shaffer, que também assina o roteiro original aqui do filme. O orçamento estimado de Amadeus foi de aproximadamente 18 milhões de dólares e o filme arrecadou 52 milhões de dólares ao redor do mundo. Foi um sucesso e, além disso, né, chamou a atenção das premiações, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O filme conta a história da rivalidade fictícia entre os compositores Wolfgang Amadeus Mozart e Antônio Salieri na Viena
do século XVIII. Narrado a partir das confissões de Salieri a um padre, o filme mostra como Salieri, um músico talentoso, porém mediano, se sente atormentado e consumido pela inveja do gênio musical de Mozart, que compõe como se as músicas fossem abençoadas por Deus. Enquanto Mozart é retratado como um jovem reverente, excêntrico e brilhante, Salieri luta com a sua mediocridade e planeja sabotá-lo, movido pelo ressentimento e pela crença de que Deus favoreceu um homem vulgar em detrimento dele. A trama explora temas como genialidade, inveja, ego e a busca pela perfeição na música clássica, culminando num drama intenso sobre arte e tragédia. A direção de fotografia ficou por conta do Miroslav Ondřesek, que trabalhou em Tempo de Despertar lá em 1990. A edição ficou por conta do Michael Chandler e do Nena Danevich, e depois, o filme passou também pela edição do T.M. Christopher, que foi o editor em 2002, quando saiu a versão do diretor. A direção de arte é de Carol Cerny, que faz um trabalho maravilhoso junto com o figurino, que ficou por conta do Theodor Pistek, que já tinha trabalhado lá com o diretor em Um Povo contra Larry Flint, e também teve o outro figurinista, que é o Christian Turri. Já no elenco, nós temos o F. Murray Abraham, que viveu o Antônio Salieri, temos também o Tom Hulce, que vive o Mozart, a Elizabeth Berridge, que faz a esposa do Mozart, a Constance Mozart. Temos também o Roy Dotrice, que é o pai do Mozart, o Leopold, e o Jeffrey Jones, que faz o imperador Joseph II. Vale ressaltar que Amadeus ganhou 8 Oscars na cerimônia de 1985, incluindo a categoria de melhor filme, melhor diretor, o Milos Forman, levou essa estatueta, melhor ator ficou pro F. Murray Abraham, que fez o Salieri, e melhor roteiro adaptado pro Peter Shaffer, entre outros prêmios, esses foram os principais. Mas é impressionante como esse filme ele foi muito bem avaliado aí pela crítica e levou esse monte de prêmio, Bom, levando em consideração que Amadeus não é uma biografia real, mas sim uma obra de ficção baseada em uma peça teatral, eu acho que é legal a gente começar justamente por esse conceito, já que trata-se de um filme amplamente aclamado como uma obra-prima e uma das aulas de cinema mais completas que se pode ter. A gente vê o filme optando por uma liberdade artística notável ali, ao retratar de forma especulativa essa intensa e trágica rivalidade entre o Salieri e o Mozart, priorizando o drama, e também explorando os grandes temas, como a genialidade, a inveja, a solidão da grandeza, a natureza da arte, e tudo isso em detrimento à precisão histórica. E eu acho que esse é um ponto que torna o filme muito interessante. E eu queria saber de vocês, até que ponto esse olhar do Milos Forman de misturar ficção e realidade ali é o grande trunfo de Amadeus, assim. Isso acaba consolidando o filme como um clássico atemporal, ou vocês acham que essa escolha acaba levando a debates importantes, sobre responsabilidade de uma obra cinematográfica ao interpretar, figuras históricas tão icônicas e influentes, só que faz isso de uma maneira que fica no imaginário comum? Como é que vocês veem isso? Foi positivo ou negativo essa mistura entre realidade e ficção? Cara, eu não tenho grandes problemas com a liberdade artística. Eu acredito que sou muito curioso para saber como alguns países da Europa receberam isso, Tem de pesquisa que eu já li que realmente a realidade não era assim, que o Salieri adorava o Mozart, tanto que ele até parece que cuidou de sobrinho ou enteado do Mozart, A termos de curiosidade. Eu acho que quando você está propondo um exercício estético, um estudo de personagem, um roteiro conciso, para mim tudo é válido. Embora, eu não sei se a gente está fazendo essa discussão com as regras do Twitter, Porque a regra do Twitter diz que não pode, A galera lá diz que não pode alterar aqui a fidelidade. Mas eu não tenho nunca problema com isso. Eu acho que quando você está propondo um exercício estético, uma criatividade, apresentar uma proposta
dentro de uma narrativa, eu acho que tudo é válido. Eu acho que a liberdade é essa, né? Que tem que se dar e que se julgue em cima das escolhas que foram feitas, que eu também não sou contra. Eu acho que tem uma coisa, né? Pelo que eu sei, inclusive os descendentes de Salieri falam muito mal do filme, né? Eles falam que detestam o filme, né? Que é um absurdo, tal, não sei o quê. Mas eu acho que o filme, eu concordo com tudo que o Pedro falou, mas além disso, eu acho que ele se assume muito como uma farsa, né? Inclusive, ele é um épico de comédia, né? Uma comédia macabra, né? Sombria, mas não deixa de ser uma comédia, né? Então ele pega esse relacionamento do Mozart e do Salieri para retratar a vida do Mozart pelos olhos do Salieri, né? E essa trama inventada do Mozart ter esse rival que ele não sabe que é um rival, esse rival que odeia e ao mesmo tempo admira ele secretamente, para além de dar uma dramaticidade a mais pro filme, para falar de coisas que o filme quer falar, né? Essa coisa da genialidade, de você ser esforçado, mas não ser um gênio, da pessoa ser uma pessoa mais autodestrutiva, mas a pessoa por treinamento e por uma naturalidade, né, de nascença, assim, sabe? Já tem essa genialidade, essa coisa do complexo de inferioridade, essa coisa da arte, da monarquia, do envelhecer, da inveja. Então acho que o filme ele usa isso para fazer um panorama geral de uma época e para falar dessa coisa do talento inato e do talento imposto, do treino absurdo para se chegar nesse talento, das diferenças de você fazer esse talento desde criança, dessas diferenças entre os personagens, assim, de como eles são vistos, como eles são vistos agora e de como eles são vistos no futuro. Então acho que ele usa isso, ele toma essas liberdades históricas de forma assumida para dramaturgicamente criar um negócio novo em cima disso. E como ele se assume como um negócio novo em cima disso, eu acho que tem nenhum problema e que acaba casando muito com o próprio tom que o filme tem, que é esse tom mais grandiloquente, mais extravagante, mais expressivo que o filme tem. Assim, né? Dessa coisa que é uma comédia desvairada, mas ao mesmo tempo uma tragédia, né? Sobre a vida tanto do Salieri quanto do Mozart, né, que acabam indo pro abismo derradeiro. E eu acho até curioso quando você falou que, né, tem alguns parentes, né, do Salieri que não gostam do filme, porque realmente, assim, o Salieri, ele era um compositor renomado, né, super respeitado, principalmente nessa corte vienense, né, que foi onde ele se estabeleceu ali, e ele foi professor de grandes nomes, né? Inclusive foi professor de Beethoven, Schubert, Sim. Liszt. Fala isso no começo do filme, né? Que eu era grande na Europa. Sim, exato. E aí eu acho interessante porque chegaram a encontrar algumas cartas em que o Mozart ele expressa algum tipo de desconfiança ali, algum tipo de ressentimento e tal em relação ao Salieri, mas assim, algo super superficial e tal, e tudo relacionado realmente a algum tipo de disputa profissional ali. Por exemplo, existiu em algum momento da história um momento em que o Salieri ele foi preferido ao Mozart para um cargo de professor de uma princesa, e isso de alguma forma mexeu com o ego do Mozart ali, sabe? Mas não era assim nada, sabe, super vilanesco, um tentando prejudicar o outro e tal. E aí o Salieri, inclusive, na realidade, ele chegou a elogiar publicamente realmente o Mozart, falando inclusive da ópera, né, A Flauta Mágica, pouco antes do Mozart morrer, lá em 1791, o Salieri ele elogiou, falando, né, justamente dessa qualidade artística e tal. Então é muito legal da gente ver como a obra acaba pincelando essa situação, e aí a gente tem o Salieri quase como uma lente, né, para essa inveja humana, assim, né? Ele funciona quase como colocando o espectador nessa posição de observar e ficar com aquela inveja mesmo, sabe? Como é que esse cara nasce com um talento desse, meu? É incrível. Eu acho que essa lente eu transformaria até numa das mais possíveis humanizações que se faz no cinema. Porque pra mim, um personagem humano é um personagem que roga, uma das formas, é um personagem que roga a Deus. Vou dar um exemplo. Se você tá no hospital, o médico, cara, eu já vi ateu falando isso. Tá no hospital, vem um médico e fala: não tem como salvar tal pessoa. Meu irmão, a primeira coisa que você vai fazer é procurar a primeira igreja e rezar. Não tô dizendo que todo mundo faz isso, mas vai ter gente que faz. A pessoa é ateu, vai rezar. Você tá dentro de um avião, o avião tá caindo, meu irmão, tu vai rezar.
E por isso que eu acho que tá a grande sacada do Forman nesse ponto de trazer a Deus, de trazer essa questão divina pro centro da história. Porque isso humaniza muito, muito Salieri. Sim. Tudo bem, pode se discutir até que ponto o filme é dele, é do Mozart, se divide. Eu acho que uma das grandes coisas do filme é poder fazer essa mistura, né? Esse passeio. Eu sinto que poucas biografias fazem isso. Mas eu acho que o grande ponto do Forman é nessa questão de poder transformar o Salieri em uma pessoa humana, uma pessoa com falhas, e quando tá com medo, pede a Deus. Sim. É muito complexo, né? Ele não virou um maniqueísta, né? Tem uma coisa do filme, né? Que o filme consegue fazer muito bem, que ele mostra que o Salieri, ele realmente tem uma admiração sincera pelo Mozart, assim. Ele tem uma admiração sincera, e ele é a única pessoa naquela época, isso é curioso que o filme tem, é uma das coisas mais legais que o filme tem, que, tipo, entende a dimensão da genialidade do Mozart. Porque é curioso, porque naquela época o Salieri era mais bem sucedido que o Mozart, ele tinha mais dinheiro que o Mozart, assim, porque o Mozart, como vários gênios, né, um cara que odeia a burocracia, é um cara que não sabe lidar com relações humanas, né, ou é puxa-saco demais, ou é desprendido demais, né. Ele até a cena que beija o imperador sem parar, o imperador até fala, para, cara, já deu, assim, né, pelo amor de Deus. Então, ele é um cara que não tem esse caquejo humano, que é uma coisa que vários gênios não tem, né, assim, que é essa coisa de ter uma dificuldade de convivência, né, o que o Salieri já não tem. O Salieri tem uma facilidade de convivência, mas ele tem esse complexo de inferioridade, porque mesmo ele estando mais bem sucedido que o Mozart, mesmo naquela época ele sendo mais reconhecido que o Mozart, ele tem o conhecimento e tem a sensibilidade artística para perceber que o Mozart é superior a ele e que no futuro, possivelmente, ele vai ser mais bem lembrado que o Salieri, né? E que é isso que atormenta nesse plano de vingança do Mozart, mas ao mesmo tempo você vê que ele se arrepende em determinado momento, você vê essa admiração, você vê esse alento a Deus que ele tem, você vê como isso consome a alma dele, você vê essa retaguarda que ele tem. Então é um personagem com muita dimensão humana. Ao mesmo tempo que o Mozart também é esse personagem com uma dimensão humana, porque ele também não é nem idealizado e nem demonizado, né? Ao mesmo tempo que ele é um mimado, assim, um responsável, assim, ó, alguém que é capaz de crueldade, é capaz de egoísmo. Ele é um menino perdido, assim, que tem uma doçura, e que é esse cara que foi pego pelo pai para ser o maior, e isso tirou partes preciosas da vida dele, assim, né? Isso criou um vazio dentro dele também. Então os personagens são muito bem colocados, né? Dentro do roteiro, né? Os dois são muito bem percebidos. Grace? Ah, Mozart. Why? Why what, sir? Why do I have to be humiliated in front of my guests by one of my own servants? The more license I allow you, the more you take. If His Grace is not satisfied with me, he can dismiss me. I wish you to return immediately to Salzburg. Your father is waiting for you there patiently. No, Your Grace. I mean, with all humility, I would prefer you dismissed me. It's obvious I don't satisfy. Até essa questão, né, que você estava falando, Pedro, é interessante porque essa inveja do Salieri, ela não é só uma inveja profissional, assim, musical, mas ela é também existencial, né, porque ele entender a genialidade do Mozart, ele entender que o Mozart é realmente superior a ele e tudo mais, em vários momentos a gente vê o personagem se curvando a essa genialidade. Ele fala em vários momentos desse toque de Deus, né? Ouvir Deus ali. Sim. E tal. Só que ele parte justamente para algo que é muito mais existencial. Tanto que a vingança dele não é uma vingança contra o Mozart, é uma vingança contra Deus, porque ele não acredita que Deus colocou esse talento naquela figura que ele rechaça, né? Ele reclama mais de Deus do que necessariamente do Mozart. Eu não contei, mas revendo o filme pro podcast, eu fui reparando isso, que da última vez que eu vi, eu não tinha percebido. E ele tá reclamando muito mais a Deus. A abertura do filme, quando ele aparece a voz dele fora de cena, uma voz over, aquilo pra mim é um lamento. Aquilo pra mim é uma oração. É como se ele estivesse falando com Deus. Ele tá preso no quarto. Pode ser muito bem confundido como uma oração. A primeira pessoa que chama, que aparece pra conversar com ele, é um padre. Então, o Mozart, quando ele vai surgindo em cena,
ele aparece como uma figura um tanto mística, um tanto diferente, algo que a gente não compreende. Tanto que a primeira decisão do Forman é esconder o rosto dele. O que a gente não conhece, né, a gente tende a estranhar, a gente tende a ter medo. E por isso que eu acho tão poderosa essa primeira cena. O Salieri, ele tá escondido, entra no que você falou, Rafael, de ser uma lente, né? Ele tá numa sala porque ele vê que tem coisa pra comer, provavelmente tá com fome, não julga, eu também comeria. Fica no canto da sala, olhando. Você entra, a mulher tem destaque, pode mostrar rosto, pode mostrar aquilo. O Mozart não. O Mozart tem um tratamento diferente da câmera. Então isso é muito poderoso. Isso funciona muito. Cara, com menos de 30 minutos de filme, menos de 40 minutos do filme, o Mozart já tirou a mulher dele, a mulher que ele queria, já tirou o espaço dele, já chamou a obra dele de burro. Então é isso, né? O cara vai se deteriorando ao longo do filme através dessa figura que vai se formando, que vai se preenchendo através do olhar de Deus. Eu até acho que isso reforça muito o que o Diego estava falando, porque quando a gente olha para o Mozart aqui como um personagem que não é retratado como alguém super carismático ou, enfim, um homem quebrado, por exemplo, né? Não, ele acaba sendo retratado justamente como um garoto bobo, imaturo, né? Ele tem lá aquela risada dele, que é uma risada estridente, ridícula, né? Uma risadinha meio infantil e tudo mais. E tudo isso mostra que quando a gente se debruça nessa genialidade do Mozart, ela é quase alheia ao mundo mundano, assim, né? Essa genialidade dele não se encaixa com as coisas práticas da vida. A própria esposa fala isso, né? Fala, ele trabalha o tempo todo, ele é apaixonado por música e tal, mas ele não é prático, né? E aí a gente vê que ele realmente pertence a uma outra dimensão, assim, né? Essa genialidade dele tá em outro patamar, em outro lugar, assim. Então, conforme a gente vai entendendo essa admiração do Salieri, a gente vai meio que se colocando ao lado dele, assim, né, nisso. Porque a gente não entende também quem que é essa figura ali. E ele não sabe equilibrar as coisas, né? Que tem, tipo, gênios, pessoas incríveis, geniais, que conseguem equilibrar esse lado prático em um nível, ou um nível gigante, um nível menor, mas consegue um equilíbrio dentro disso, e a genialidade, né? E ele não consegue isso de nenhum, né? E essa que é uma das ruínas da vida dele, né? Assim, né? Enquanto o Salieri, o tempo vai se passando, e ele vai sendo pego pela angústia do ódio, né? Essa angústia da vingança. Essa angústia, não da vingança, mas da inveja. Que ele tem, acaba angustiando ele tanto que ele vai se desfazendo também, né? Então, não é um sentimento bom pra nenhum dos dois, né? Assim, nenhum dos dois consegue tirar nada disso, assim, né? Inclusive, parece que o que falta num, o outro tem excesso, assim, né? Parece que são dois personagens de contrastes muito grandes, né? Essa coisa toda rígida do F. Murray e essa coisa totalmente carnavalesca do Tom Holmes, né? Que vai desde a risada dele. É, exato. Isso que o Diego falou de angústia é muito, muito legal. Porque o Salieri, ele tem uma cena que meio que traduz isso, né? Que ele tá reclamando de que ele não é tão bom quanto o Mozart, mas ele tem um ouvido apurado, ele tem um ouvido que reconhece a genialidade do Mozart. Então, é aquilo, é um vilão, digamos assim, entre aspas, né? Pode-se discutir isso também, mas é aquilo que é um personagem muito bem construído em termos de traduzir vingança, traduzir inveja. Eu acho que se a gente estivesse conversando aqui, vamos fazer um filme sobre inveja, cara, parece uma coisa muito banal. E eu também não vou dizer que é muito mais profundo do que inveja. Ok, pode se falar. Só que a inveja tá ali, ela tá bem construída, tá bem feito, o que prova que a gente pode fazer filme sobre qualquer coisa. A gente pode fazer filme sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema. O que importa não é a laranja que você vai descascar, e sim como você vai cortar a laranja. E agora, a gente que tem esse olhar artístico, né? Tipo, a gente tá aqui, o Diego é roteirista, é filmmaker também, né? Trabalha produzindo vídeos. O Pedro também é cineasta, o Diego também e tal. Eu já fiz as minhas produções aqui também. A gente sabe... E é premiado, você é premiado, você tá muito melhor do que eu, tá? Um amador como eu, tá? Tu não é Amadeus, então eu sou amador, sabe?
Mas, cara, a gente sabe, quando a gente olha pra uma pessoa, a gente consegue ver aquela pessoa e falar assim, caralho, isso é genial, o que essa pessoa tá fazendo é genial. E a gente sabe que mesmo o esforço de Salieri, tem coisas que a gente não alcança, né? Tem coisas que são barradas ali por uma limitação natural mesmo. Por isso que essa ironia de apenas o Salieri reconhecer, né, a verdadeira profundidade da genialidade do Mozart e tal, é assim, uma coisa que chega a ser cruel também, porque essa inveja, ela assim, não tem como não existir, né? Porque ele observa aquela arte, ele entende aquela arte, então assim, tá ali, não tem como ele fugir daquilo, ele vai apreciar aquilo e Sim. Não tem como não sentir inveja. Uma maldição, eu né? Acho que a gente, uma maldição. Eu acho que a gente que discute cinema, acho que a gente que discute cinema, a gente passa 1%, tá? Acho que a gente passa 1% por isso. Porque eu fui assistir Medianeiras, né, neste ano, um filme argentino que eu nunca tinha visto e adorei. E eu brinco, até escrevi sobre esse filme, né, quando foi compartilhado nas minhas redes, dizendo que é um filme que qualquer um faria, e esse é o melhor elogio que o filme poderia receber, ao meu ver. A gente que estuda, reflete, trabalha com cinema, a gente entende um pouco da construção de um filme, da narrativa de um filme. E quando a gente vê obras, acho que incrivelmente sim, a gente tem essa questão de caramba, eu poderia ter feito isso. Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já senti. Não tô dizendo que eu sou invejoso como o Salieri, tá? Não é isso. Tô dizendo que quando você é envolvido com o meio que você se propõe a estudar e você consegue se sobressair, consegue se dedicar, consegue se envolver, acaba virando uma maldição pro seu olhar. O seu olhar já não consegue ver qualquer coisa do mesmo jeito. E eu acho que é um pouco o que o Salieri tá tentando dizer aqui, sabe? Você tá falando isso, eu acho que isso mostra como o filme consegue sintetizar certas coisas muito bem, né? Tipo, a inveja e certas coisas, tipo, do processo artístico, da vivência artística e do entendimento artístico, né? Porque, tipo, eu, Rafa, né? Por a gente, tipo, trabalhar com cinema, ver muito filme, assim, né? Escrever sobre cinema, fazer crítica, tudo isso, falar sobre... Automaticamente, com o tempo, né? Se você estuda isso, se você se esforça para isso, você acaba tendo uma visão treinada, assim, sabe? Você acaba tendo um olhar treinado, assim, um olhar treinado para você capturar certas elaborações e construções de um filme. Então, quando você vê a genialidade, você fica muito impactado por ela, assim, você vê a genialidade do que tá numa construção, sabe, assim. Pode ser a coisa mais discreta do mundo, até a coisa mais expansiva do mundo, que você vai capturar isso, né? Por isso, esse sentimento de simplicidade, né? O que você falou é muito perspicaz. Porque, às vezes, você vê algo inalcançável, e, tipo, pode ser um inalcançável, sei lá, do Kubrick ao Bill Wilder, sabe, assim. Pode ser inalcançável sei lá, do Júlio Bressani até o Roberto Farias, não sei, o Jorge Furtado. Alguma coisa... Tem vários tipos de inalcançável, mas você entender a engenharia de uma arquitetura que é algo tão perfeito, que é feito, assim, sabe, tão preciso, assim, sabe, isso tipo, caraca, eu nunca vou conseguir fazer isso, né, ter a nossa última banda, né, e foi muito sobre isso, caraca, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível de precisão, de imaginação, de genialidade que o Mozart tem, né, isso acaba com o Salieri, ao mesmo tempo que o filme também é legal, como o roteiro constrói um dilema, que essa genialidade do Mozart só é compreendida com o tempo, assim, né? No final da vida dele, um pouco, tal, assim, né? Mas as pessoas só vão ter dimensão dessa genialidade dele com o tempo. Como tem certos artistas que estão à frente do tempo mesmo, assim, né? Não vão ser compreendidos no momento que eles estão fazendo a arte deles, assim. Só vão ser compreendidos com o tempo, com as pessoas levando a obra desse artista com o passar dos anos e por aí vai, né, assim, o que aconteceu com Van Gogh, né, aconteceu com vários artistas, né, Kafka, né, Hitchcock. Né? E sem querer sair do tema, para mim um grande exemplo que acho que dialoga do que a gente tá falando, pra mim é o nosso cinema, o cinema brasileiro. Eu sempre digo, bato na tecla, eu acho que ninguém vai conseguir tirar da minha cabeça, nosso cinema é muito novo, nosso cinema é tão novo que ele propõe coisas interessantes. A gente ainda vai ver muito gênio ainda no nosso cinema aparecendo, porque tem muitos lugares ainda para serem ocupados. A gente ainda, não tô dizendo que a gente não produz, mas a gente vai ter ainda muitos realizadores e realizadoras do terror. Não tô dizendo que a gente nunca teve grandes diretores. É óbvio, a gente poderia citar Mojica, enfim. Só que se a gente talvez pegar 20 nomes, 15 nomes, talvez a gente não tenha ainda grandes do nível
do Mojica. Daqui a algum tempo, talvez, a gente já tenha 5. Também a gente já tenha 7. Por exemplo, a Juliana Rojas, pra mim, já é um nome absurdo do nosso cinema. Daqui a alguns anos, ela talvez já seja mais elogiada. O próprio cinema de gênero, que eu tô dizendo, ele ainda comporta, ainda dá espaço para essas coisas. Eu acho que ainda vai surgir muito grandes nomes pro cinema de ficção científica. O próprio cinema de ação, a gente ainda vai ter muita gente. Então acho que a gente vai perceber, a gente vai ver esses nomes aparecendo, e acho que vai ser um processo assim muito curioso, porque esse gênio, essas pessoas que ocupam a figura, vão surgir porque o nosso cinema permite isso. Nosso cinema ainda é muito novo. Exato. Eu concordo totalmente com você. E olha como é legal, né? O filme ter essa linha enxuta de um recorte, no sentido dele ter uma estrutura, que é a história que ele quer contar, da vida do Mozart e do Salieri, que é essa rivalidade entre os dois que o filme cria, faz com que a gente consiga debater várias coisas sobre a vida do Mozart, sobre a vida do Salieri e do que aquilo representa dentro da arte, dentro dos nossos próprios universos, assim, exato, e dentro do mundo em geral, assim, sabe? Porque o filme conseguir ter um foco dentro disso, assim, dentro dessa vida, né? Não ser uma coisa Wikipédia, assim, que é só tipo, a vida do Mozart foi isso assim assado, a vida do Salieri foi isso assim assado. Não, o filme tem um foco no que quer contar, e para ele conseguir desenvolver e debruçar esse foco, ele consegue estar aberto pra gente pensar em coisas que são muito amplas, assim, né? Eu acho belíssimo isso. Thank you very much, Your Excellency. Don't keep calling me that. Keeps me at such a distance. I wasn't born a court composer, you know. I'm from a small town. Just like your husband. Are you sure you can't leave this and come back again? It's very tempting, sir. But it's impossible, I'm afraid. Wolfgang would be frantic if he found those were missing. You see, they're all originals. Originals? Yes, sir. He doesn't make copies. Eu acho que a grande sacada para fazer isso, justamente os personagens, eles não são bidimensionais, sabe? A gente consegue justamente observar essa profundidade, porque, por exemplo, se o roteiro de alguma forma encaixa o Salieri como um vilão que quer destruir o Mozart e tudo mais, a discussão ia ficar sempre em torno da questão da inveja, né? Só a inveja. Só que quando o roteiro faz esse trabalho, faz essas brincadeiras de flashback, mostra, né, esse arrependimento do Salieri, o filme começa com o Salieri tentando se matar e pedindo perdão ao Mozart, né? Então, assim, você já começa num lugar de total arrependimento e de total admiração também, né? Pela figura do Mozart. Ele tá se confessando, né? Com o padre. Se confessando, né? Exatamente. Então, eu acho que quando a gente vê isso, a gente já entende desde o começo que o Salieri não é esse vilão. Então, a gente fica mais aberto para capturar um pouco mais dessas sensibilidades dele e tudo mais. E aí eu acho que tem algumas felicidades, né? A primeira é que a gente vê o personagem do Salieri sempre buscando, ele anseia pela aprovação do Mozart, né? Ele sempre tá ali olhando e ele faz sempre a comparação do trabalho do Mozart a esse algo sublime, né? A encostar ali, ouvir o som de Deus e tudo mais. Então, ele ter a aprovação do Mozart é ele ter a aprovação de Deus perante o próprio trabalho. E chegar no inalcançável, né? Exato. Exatamente, que era o que ele queria, né? Que desde sempre é o que ele queria. Dizem que na vida real ele era assim também. Dizem que ele era um tanto celibatário que nunca se viu nada dele com mulher, poucas coisas com mulheres, né? Não sei até onde essa fonte é verdade, mas eu não duvidaria. Porque parece que é um cara literalmente que quis servir a algo maior. Pois é. Que acontece com o Mozart, né? Que é um libertino, né? Total, né? Assim, total. Né? Que é um libertino, tal. Por isso que eu acho que é engraçado que o nome do filme, Amadeus, né? Quando eles citam o nome do Mozart, eles falam, né? Wolfgang, sei lá, Amadeus Mozart. Só que o filme não é isso. Esse Amadeus, se a gente for na essência da palavra, que significa aquele que ama a Deus,
É do Salieri, não é o Mozart. Pois é. Isso é uma sacada sensacional do filme. É incrível mesmo. Não, e tem uma coisa, né, que essa coisa que a gente tá falando, né, tipo, de como o filme foge do molde, né, assim, tem essas sacadas muito boas. O Milos Forman, ele teve a ideia de fazer esse filme quando ele foi ver a peça que deu origem ao filme, né, que é a peça do Peter Shaffer, que é um dramaturgo britânico, assim, que adaptou a própria peça pro Forman, etc, né, e o Forman foi ver a peça meio contra a vontade, assim, achou que a peça ia ser chata, ia ser um saco, porque ele odiava a peça sobre músicos, assim, porque achava que ia ser uma coisa ultra formulaica, ultra careta, assim. Aí ele ficou chocado, que ele achou a peça maravilhosa, aí acabou o primeiro ato, ele foi falar com o Peter Shaffer na Puxi e falou assim, ó, se o segundo ato for tão bom quanto o primeiro, eu vou procurar os direitos dessa peça e adaptar para um filme, assim, né? E aí acabou rolando o que rolou, né? Eu acho que o filme tem isso, né? Ele não tá só falando de criatividade, ele não tá só falando sobre a criatividade, ele tá colocando essa criatividade na tela, que é uma coisa que eu acho que falta em várias dessas cinemografias sobre artistas, assim, ou filmes que tratam de artistas, né? A criatividade tá dentro da tela, né? Então, essa coisa grandiloquente que o filme tem, dessa direção de arte muito bem cuidada, dessa fotografia barroca, né, desse amarelado, desse dourado, dessas cores quentes, assim, dessa direção operística do Milos Forman, dessa coisa desse filme que tem um artesanato que é muito virtuosista, mas dentro de um virtuosismo, sempre dentro de um absurdo, né, desses tons extremos, assim, que ele tem, assim, né, dessas rodadas de câmera que ele faz, dele se construir como uma ópera mesmo, né, mas uma ópera muito cinematográfica, assim, eu acho que consegue colocar a gente dentro do mundo onde a gente vê arte em cada canto, em cada cenário. Assim. Sim, sim. E eu acho que isso é legal que você falou, Diegão, porque a maior parte das filmagens, né, do filme ocorreu em Praga, que até então, né, quando eles filmaram era Tchecoslováquia, né? Ela foi escolhida porque ela tinha uma arquitetura barroca e rococó que ajudava a recriar justamente de uma forma muito mais autêntica a Viana do século XVIII, provavelmente. Ela não avançou, pois é. Mas para além disso, todo o filme também ele foi rodado sob uma luz natural, né? Que conferiu justamente esse maior realismo, né? Uma atmosfera única também, né? As cenas... Barry Lyndon, né? Assim, uma coisa Barry Lyndon, né? Sim, né? Sim, isso é maravilhoso, assim, realmente como isso acaba ganhando. E aí tem um outro ponto que eu acho que a gente tem que destacar aqui, que é justamente a atuação do F. Murray Abraham, né, que interpretou justamente o Antônio Salieri. Ele leva o Oscar de melhor ator e tudo mais, mas a atuação dele é um espetáculo, assim, principalmente quando ele tá fazendo o Salieri mais velho, que tem uns momentos assim que você vê ele, porque o Salieri mais velho é o Salieri que já tá colhendo o arrependimento de tudo que ele fez, e tem uns momentos que ele fala das obras do Mozart e ele enche os olhos de lágrimas, assim, e você percebe o tamanho do amor que esse cara tinha pelo Mozart, assim, né, que ultrapassou tudo aquilo que ele sentia ali e tal, e esse arrependimento é muito maior. Ele sabe que ele ajudou a enterrar um cara que era um gênio, assim, tipo, eu privei o mundo de ter mais obras desse cara que é um gênio. Eu vou carregar essa culpa pra sempre. Não à toa aquela última cena dele sendo levado pra tomar banho e perdoando, né, os medíocres. Aquilo é maravilhoso. Muito bom. O Walter Matthau foi um que foi cotado, né, pra fazer o Salieri. Sim. Mas aí o Forman achou que tava muito velho, né, pro papel e não seguiu. Não, e o Mel Gibson chegou a fazer teste pra interpretar o Mozart. Você imagina o que seria esse... Eu sabia do Mark Hamill e do David Bowie, que também já foram cotados. Agora do Mel Gibson... O Milos Forman, inclusive, no Mark Hamill, ele falou, porra, eu não vou botar a porra do Luke Skywalker pra ser o Mozart. O Milos Forman, inclusive, ele recusava qualquer ator famoso pra fazer tanto Mozart quanto Salieri, porque ele falava que ele queria que o espectador fosse pro filme com os olhos limpos, sabe? Tipo, não é alguém fazendo Mozart e Salieri, são Mozart e Salieri. Por isso ele foi atrás do
Tom Ronson, do F. Murray, que é ator de teatro, assim, sabe? Já é conhecido. Sim. E eu acho muito acertado dele, porque uma das coisas que me incomoda um pouco mais no cinema comercial, né? Mais esse cinema que se propõe mais ser comercial, é que é aquilo. Um ator tá em alta, vamos supor, o Homem-Aranha lá, o Tom Holland. Vai ter Tom Holland de tudo, filhão. Vai ter Tom Holland de tudo. E eu acho tão legal quando pega um rosto desconhecido e coloca, sabe? Porque quando é esse ator que a gente já conhece, a gente já sabe as nuances. A gente já sabe o que ele vai trazer. Por exemplo, Robert De Niro. Eu adoro o Robert De Niro. É um dos meus atores favoritos da vida. Então eu já sei aquelas nuances que ele vai fazer quando ele tá irritado, levantar o nariz, levantar aquela boca, assim. Porque isso, o ator ele vai trazer as nuances. Então acho que no Brasil, acho que a gente tem esse acerto por porquê do nosso cinema ser totalmente diferente, né? Mas agora acho que os americanos estão bem longe disso, cara. Longe disso. O cinema sul-coreano, eu acho que só... eu não lembro o nome dele, que fez o Parasita, fez os vários filmes do Bong Joon-ho. Quando eu tava descobrindo do cinema sul-coreano, ele tava em tudo também. Então, isso que o Diego falou, assim, é muito emblemático, muito emblemático. Não, e ainda tem esse capricho, né, na produção. A gente tava até comentando esses bastidores, mas, por exemplo, o figurino, né, que foi todo desenhado ali pelo Theodore Pistek, e ele também levou um Oscar e tal. Essa direção de arte ali, que recriou todos esses detalhes, né, da corte vienense ali do século XVIII, cara, aquilo ali é feito com tanto primor, assim, e são, pra mim, são detalhes, assim, que tornam um filme, sabe, que levam um filme pra um outro patamar, tipo a primeira cena do Mozart, quando eles começam a tocar a música dele e ele para e fala assim, estão tocando minha música. Ele sai correndo em direção onde tá os músicos e ali você percebe o tamanho daquele lugar, que é gigantesco, aquele castelo ali que eles estão. E é engraçado isso, né? Porque o filme, em vários momentos, ele vai colocar a gente dentro desse ambiente chique, burguês ali, né? Dessa corte, da realeza e tudo mais. Mas quem sempre leva a gente pro chão ali, pra coisa real, é o Mozart, né? Porque é ele que anda com a gente pelas ruas de Viena, é ele que ali andar e ir pros teatros e tal. Então é ele que meio que vai apresentando essa coisa mundana pra gente, e é o mesmo cara que também apresenta pra gente a genialidade. Então isso é incrível, assim, da gente ir sentindo isso. Do you have pupils? I don't want pupils. They get in the way. I have to have time for composition. Composition doesn't pay. You know that. That one will. What's that? It's a secret. Secret? You don't have secrets from me. No. No, please. Please, I don't want you to see it. I don't want anyone to see it. But you are going to be so proud of me, Papa. Em 2002, né, foi lançada uma versão do diretor, onde ele colocou algumas cenas extras ali, mas ele fez uma mudança interessante no filme, que foi, ele fez uma alteração principalmente nas trilhas sonoras, onde ele deixou todas elas compostas por obras do Mozart, né? E isso ajuda justamente a gente a se aprofundar ainda mais nesse contexto histórico e artístico que o filme constrói ali. E isso é fantástico, porque tem esses vários momentos de discussão, de andar ali por aqueles lugares e as conversas que eles estão tendo, e quando eles estão falando das leis que aquele imperador fez, que não pode ter balé, não sei o que e tal. Tipo, enquanto tudo isso está acontecendo, você tem essa trilha que vem passando e assobiando ali no seu ouvido sempre essa sensibilidade musical que o Mozart tem, assim. Então essa construção, ela ultrapassa só a atuação do ator ali que fez o Mozart, que também é muito bom, mas ela se constrói dentro desse ambiente, né, que se costurou ali para ele. Você disse que a versão do diretor, é legal explicar isso, né? A versão original do filme, se não me engano, são 2h30, 2h40. Isso. Um desses dois. A versão do diretor tem 30 minutos a mais. Se não me engano, vai dar 3 horas ou 3h10, né?
Que aí, né, a gente entra naquelas histórias, né, que vários diretores falam, que é a versão, enfim. Parece que essa era a versão que o Forman queria trazer ao cinema. Mas ela foi diminuída por causa, como na maioria dos casos, por causa da bilheteria, né? Um filme com mais tempo precisa ocupar mais tempo dentro da programação. E aí eles diminuíram exatamente para ter uma performance melhor na bilheteria. Sim. Agora, uma das coisas chamativas justamente desse filme é esse mergulho dentro da obra do Mozart, né? Eu acho que talvez a cena mais memorável do filme é justamente a composição do Requiem, né? Com o Mozart ditando as letras ali pro Salieri, e a gente vai pegando os detalhes, o pensamento dele ali, de como ele vai colocar as coisas, né? É o momento mais estupendo, assim, mais maravilhoso que a gente tem, porque ali a gente entra dentro da cabeça do Mozart, né? Vocês gostam dessa cena? Não, é incrível essa cena, né? E é uma cena de troca de ator maravilhosa, né? Assim, né? Dos dois atores totalmente entregues, né? É uma cena que consegue refletir o processo, né? Da criação, né? Resumir o processo da criação pelas ações daqueles personagens e de como eles são acompanhados, né, pela gente, né? E tem uma coisa interessante do filme, né, que é curioso, né, que ele tem toda essa... É um filme todo... Ele tem toda essa elegância, todo esse cuidado com reconstituição de época, né, com a direção de arte, com a fotografia nesse sentido, né, assim, de carregar muito o volume dentro disso, ao mesmo tempo que ele tem todo um aspecto farsesco, né, em como ele é dirigido, em como ele é atuado, assim, né, um aspecto bem, tipo, do absurdo, né, que o Solomon gosta bastante, né, assim, é muito expansivo. E essa é uma cena que, até um momento calmo, não deixa de ser expansivo, né, porque tem essa expansividade da criação, a expansividade da arte. Sim, eu penso da mesma forma. Eu acredito que uma grande cena, quando trata do processo criativo, eu acho que ela consegue envolver o espectador. Se ela consegue colocar o espectador dentro do processo, e aí ele entende, porque quando a gente entende algo, a gente tende a gerar empatia com aquilo, ou pela performance dos atores, pelo que está se passando em cena. Nesse momento que vocês citaram, eu acho que o Forman consegue essas duas coisas. Porque até eu que sou ignorante, com ópera, não sei merda nenhuma disso, você entende um pouco o que está se passando ali, o que está sendo construído. Então, acho que é uma grande sacada essa. Não, e você sabe que isso que vocês estavam falando é interessante, essa dicotomia, né, que o Diego estava falando, de essa precisão histórica e ao mesmo tempo a história em si, né, não ser uma história verídica. Eu acho que isso é interessante porque acaba trazendo e você constrói, né, dentro do imaginário comum essas relações ali, né, do Mozart com os seus colegas de trabalho e tudo mais. Tanto que o filme retrata, né, aquelas estreias de As Bodas de Fígaro e o Dom Giovanni como fracassos, assim, né, que foram ou sucessos modestos ali e tal. Inclusive tem uma cena do imperador bocejando, né, e aí tem uma fala do Salieri que, se ele bocejou uma vez, a ópera vai ficar menos tempo em cartaz. Se ele bocejou 2 vezes, nossa, fica quase nada. Agora, se bocejou 3, acabou, não tem mais ali. E, no entanto, quando se pega ali os registros históricos, a gente vê que tanto As Bodas de Fígaro quanto Dom Giovanni foram sucessos estrondosos em Viana, assim, com o Mozart sendo um grande empreendedor ali do mundo das óperas, né, e tudo mais. E isso é muito legal, porque daí a gente vai ver justamente essas contradições, né? Então, assim, o filme ele acaba se debruçando sobre esses aspectos históricos, mas ele distorce aquilo ali para dar mais e mais contexto. Tipo, o Mozart era tão genial que nem todo mundo entendia ele, nem o próprio imperador, sabe? Não tinha... Não adianta você colocar esse cara lá pra fazer música popular, porque não vai vingar, porque ele era tão genial que ninguém entendia, né? Não dá pra regar ele, né, também, né? Não dá pra regar ele com o que todo mundo já faz, né? Que é uma coisa que não se encaixa, que o Salieri acaba se encaixando, que o talento dele mas se encaixa, né? O que o Mozart não se encaixa. E eu acho que o motivo dessa construção do personagem, ele exagera na gargalhada. Pelo que eu tava estudando o filme, isso também tá em alguns outros livros, que o Forman, ele veio com o ator
né, com o Tom Hulce, eles conversaram sobre que ele queria uma gargalhada específica, tanto que foi muito difícil recompor, porque da primeira vez que ele fez, que o ator fez, ficou ótimo, o Forman adorou, só que depois quando ele teve que repetir já foi muito difícil, ele queria algo específico. E em via de regra, esses diretores como o Forman, enfim, diretores que estão buscando construir um filme através desse exercício profundo do personagem, são muito minuciosos nisso. E eu acho que é uma das lições que a gente pode ter, que a gente pode pensar nesses filmes de biografia. Porque uma das coisas que os filmes erram, e não estou dizendo que é errado fazer isso, só que é uma armadilha muito fácil de se cair. Tá preocupado de pontuar a vida da pessoa, do artista que está contando a história. E nem sempre isso é tão necessário assim, né? Você pode passear por esses pontos, mas muitas das vezes você pode construir um personagem de um ponto de vista diferente. E é o que o Amadeus faz. Sim. Não, com certeza. Eu acho que a grande coisa do filme é isso, né? Ele tem um... quando você vai pegar uma cinebiografia, né? Um filme desse, né? Que conte a história de uma figura famosa, né? Você sempre corre o risco de... É isso, né? Você ser só uma coisa automática de reprodução, fato sobre essa pessoa, mas sem um ponto de vista específico naquilo, ou você vai para um negócio muito inchado, né? Muito inchado, assim. Ou um negócio muito diferente, ou um negócio muito inchado, ou ambos, né? Eu acho que o Amadeus faz é justamente isso que você falou, Pedro. Eu acho que ele consegue ter um foco muito grande sobre aquele personagem, então um take muito específico sobre esses dois personagens, sobre o universo ao redor deles, né? Assim, e aí você consegue tirar várias coisas ao redor dele. Até essa coisa de falar de como era a vida de um artista naquela época, assim, né? Essa coisa do mecenato, da monarquia, da igreja, assim, do apoio da igreja e da monarquia aos artistas e por aí vai, né? Assim, é um filme muito amplo, muito rico, tendo esse foco, né? Esse foco e uma construção que se importa muito em dar uma personalidade específica para aquela história, né? Que é o que eu acho que falta muito desses filmes, né? Que são ordinários, né? Que são genéricos. Aliás, vocês acham que de repente essa foi uma das estratégias por trás de como esse filme se tornou, né, ou ficou popular à época? Porque a gente tá falando de um personagem, o Mozart, ele morreu em dezembro de 1791, com 35 anos, super novo, né? E de uma doença que ninguém sabe exatamente, né, a causa exata, mas no certificado de óbito ali, né, tá como uma febre miliar, que era uma doença ali, ele teve algum problema na garganta, inflamatória e tudo mais, enfim. E aí, quando você pega um personagem desse, de 1791, e faz um filme em 1984, quer dizer, a gente tá falando de um cara que, né, já tinha partido, já fazia 200 anos. E aí você faz essa questão, tipo, dele com alcoolismo, dele ir pra farra e não sei o que. Então você torna a figura do Mozart uma figura mais pop, sabe? Uma figura mais rockstar, assim. Vocês acham que isso ajuda a tornar o Mozart popular e até dar essa impressão de que, pô, ele era à frente do seu tempo mesmo, sabe? Eu acho que sim, porque ajuda num misticismo dentro do personagem. Embora eu ainda acho que o maior acerto para essa construção é pela forma como ele é visto. Ele é um ponto de vista do Salieri. Então, acredito que é isso que ajuda. O filme, cara, 2 horas e 40, 2 horas e meia é muita coisa. Dá muito tempo para você fazer essa construção. Então, eu acho que a forma exatamente que faz o Mozart ficar tão impactante, ser um personagem tão interessante, vem do ponto de vista do Salieri, pela metáfora que está dizendo ali, muitas das vezes, diretamente, indiretamente de Deus, né? O Mozart é uma criação de Deus, e Salieri é um cara que quer se aproximar a Deus, e por Mozart ser totalmente fora do que a gente pensa, né? Daquela figura talvez emblemática, ele é totalmente o contrário, né? Ele tem uma gargalhada, mas ao mesmo tempo ele não é aquele herói que decepciona a gente, que pensa, Mozart é isso, tipo, aquela questão de você tentar vilanizar o herói, também não chega a isso. É muito complexo, quando você começa a desenvolver, é muito complexo, porque quando a gente também cita isso, a gente cita de um cinema que cada vez mais a gente não vê, né, cada vez menos a gente vê esse tipo de cinema. Então, eu acho isso, acho que acho que é essa forma de construção que eu acho que acaba se estabelecendo no filme. Well, Herr Mozart, a good effort.
Oh, well, decidedly that. An excellent effort. You have shown us something quite new tonight. It is new. It is, isn't it, sire? Yes, indeed. So, then you liked it. You really liked it, sire. Well, of course I did. It's very good. Of course, now and then, just now and then, it seemed a touch, What do you mean, sire? well, I mean, occasionally it seems to have, how should one say, how shall one say, Director? Too many notes, Your Majesty. Exactly. Very well put. Too many notes. E é engraçado como tanto o Mozart quanto o Salieri, né, são personagens que estão muito presentes na obra do Milos Forman, né, que são personagens que habitam uma lógica fora de ordem, né, são personagens que não seguem uma ordem, né, é um cineasta meio do anárquico, assim, né, que gosta desses tipos anárquicos, né, desses tipos que estão fora de regras e colocações sociais, né, que são figuras livres, né, e figuras que beiram a uma lógica do absurdo, uma lógica da insanidade, né? Isso desde o Jack Nixon em Seu Ninho, o Larry Flint lá do Woody Harrelson, o Andy Kaufman, os personagens tchecos dele, assim, inclusive é curioso, né? Esse filme ter sido filmado em Praga, na Tchecoslováquia, porque o Milos Forman era de lá, né? Ele era de lá, ele era um dos grandes cineastas da Tchecoslováquia, que acabou sofrendo muita censura lá, etc, né? Fez ele querer deixar o país, ele acabou deixando o país com a ajuda do Truffaut e outros caras lá no final da década de 60, aí foi ver carreira nos Estados Unidos e virou por um período ele virou um grande diretor de prestígio lá nos Estados Unidos. Então é isso, né? Acho que isso, eu acho que é um tema que lida com muita intimidade também. Ele consegue ter um entendimento muito profundo desse tipo de figura que não se encaixa em determinadas padronizações sociais, assim. Acho que é o tema, talvez seja o tema principal da obra dele, né? Se tem algumas, assim, porque é um diretor muito eclético, né? De tipos de filmes muito ecléticos, né? Por mais que ele fale bastante de figuras reais, faça muitas adaptações, tem isso que tangencia a obra dele, em diferentes épocas, em diferentes espaços, essa coisa da fuga de uma ordem estabelecida. Sim. Eu acho até isso curioso, quando a gente fala do diretor, isso me chamou a atenção, isso que o Diego falou, indecifrável, impecável, porque eu vejo a mise-en-scène dele, do Forman, e também eu não consigo identificar, sabe? Eu não consigo ver padrões, eu não consigo ver movimento de câmera. Eu vou até além, cara. Tem coisas que ele faz que eu falei, cara, se qualquer outro fizesse, não ia dar certo. Por exemplo, quando o Mozart vem da primeira vez, né, que ele vem conversar com a corte, né, para poder compor uma ópera que eles querem em alemão, enfim. Cara, tá todo mundo parado só respondendo, e é só corte pra lá, corte pra cá, o beabá do cinema. E o que chama a atenção é isso, são personagens parados, sabe? Que é uma das coisas que mais me irrita dentro do cinema. Só que aquilo que a gente sempre tem que lembrar, né? Não existem regras, muitas das vezes, né? Regra a gente pode conversar sobre princípios, sobre convenções. O ponto é, o Forman, ele sabe encontrar o tempo de cena. Perfeito. E aí, é o que eu digo, que talvez depois da fotografia, que geralmente que os diretores sempre pensam, o Forman tá muito ligado na questão da montagem. Sim. Porque os cortes como vão, o tempo de cena que ele vai deixar para reação é muito minucioso. Eu diria até arriscado, porque as pessoas não tem movimento em cena, mas funciona. Então é isso, é um grau que, cara, é muito difícil de se alcançar. Não, é curioso você falar isso, né? Porque são contrastes que funcionam muito dentro de um filme, né? O filme é muito feito de contraste, né? Porque é uma direção muito, você pensar, efetiva, mas simples, assim, em vários sentidos, mas perfeito. Que é todo grandiloquente, assim, que é todo um filme todo grandioso, né? De feitura grandiosa, mas com esse aspecto de ensinação que é muito simples, mas efetivo, né? Dentro de como ele arranja esses elementos dentro de si. Assim, né? Então é um filme que tem essa escala épica, essa construção épica, mas também esse tipo de construção, né? Então ele vive de contrastes muito extremos, que você acha que não funcionariam, mas se encaixam, né? Dentro dessa mise-en-scène dele. Você classifica da melhor forma, Diego. É um filme, uma direção simples, mas efetiva, perfeita. O filme não é simples, mas a direção é simples. O filme, a gente tá falando aqui dos personagens, como são difíceis, como a reconstrução do cenário, muita gente em cena, muita
Gente, então deve ter sido uma loucura, mas a direção é simples. A direção é a mais simplista, é objetiva e funciona, né? Talvez é aquilo, né? Talvez tá aí pra nos lembrar que muitas vezes uma direção simples é muito mais efetiva do que algo mais complexo do que se busca em cena. Eu acho até que, para quem quiser observar um pouco isso, é justamente esses planos longos assim que ele faz, né? Pelo menos as cenas, né, acabam ficando longas, mas essa falta de movimentação que o Pedro falou, essa simplicidade ali que o Diego falou, tipo, isso se traduz muito quando ele tá justamente apresentando as músicas pra gente, né? Vocês veem aquela cena em que o Salieri pega as partituras originais que a esposa do Mozart leva num ato de desespero ali, né, para tentar um trabalho pro marido e tudo mais. Cara, toda aquela construção ali, ela é tão bem ajustada, e ali a gente tem um mix de montagem, né, porque a gente tem a surpresa do Salieri, aí ele pega as partituras, a esposa tá comendo um doce, tipo, ela, sabe, mostrando que ela, assim, ela tem uma visão super ingênua quanto àquele trabalho do Mozart. O Salieri tá com uma cara de espanto, aí ele começa a folhear as partituras e a música soa pra gente, porque aquilo ali é o Salieri tocando a música pra gente, sabe? A gente não teria capacidade de interpretar aquela partitura como o Salieri interpreta. Então, conforme ele vai virando aquilo, a gente vai tomando aquela música na cara e vai ficando tão espantado quanto o próprio Salieri. E aí tem uns cortes que vai pra ele, né, mais velho, naquele manicômio, e ele espantadíssimo já, né, mais velho, com os olhos marejados, porque ele estava diante de algo esplendoroso e tal, e isso vai e volta, então tem uma construção ali, e nisso, os personagens todos parados, tipo, o Salieri está parado, segurando a partitura e folhando, é isso, assim, a cena, não tem uma câmera girando ali, nem nada, sabe, assim, e aí, quando finalmente essa cena termina, a gente tem um Salieri indo justamente pelo caminho que é o caminho que vai traçar o rumo de toda a história, que é ele sendo um completo idiota ali, né? Ele dando a entender que ele quer que a esposa do Mozart vá lá à noite, porque ele quer ter alguma coisa com ela e não sei o que, tal, porque ele quer ter algum tipo de poder, algum tipo de vantagem sobre aquele que é o homem que traduz a música de Deus na Terra, né? É algo incompreensível assim para os ouvidos humanos, e toda essa construção, essas trocas são incríveis por conta disso, assim, não tem uma grande complexidade, são os cortes feitos na hora certa, da maneira certa, a música meio que costurando toda essa cena, porque é ela que te leva pro passado, é ela que traz pro presente, e a gente vai acompanhando tudo isso, e a gente vê isso se repetindo ao longo do filme, né? Quantas vezes a gente não tem uma cena do Salieri mais velho, olhando quase que pra câmera, ele quase que quebra, né, a quarta parede, mas ele tá falando com o padre, e aí ele fica falando, meu, aquela música, quando eu peguei, era algo sublime e tal, e aí a música vem entrando na tela, assim, te levando pra esse sentimento que o Salieri tá ali, e é tudo parado, você tá só sendo levado pela música. Então tem uma simplicidade na direção, mas tem também uma maneira, é uma maneira de você potencializar a música também, né? Sim, inteligência, né? Com certeza. Você tava falando aí dessa coisa do Salieri falar com a gente, né? Parece que ele fala com a gente. Esses detalhes, né, importantes, né, que mudam, que poderiam mudar totalmente a coisa, né? A gente falou, tipo, que o Mel Gibson, né, quase fez o Mozart, né? Que possivelmente ia estragar o filme, né? Assim, com certeza, né? Esse encaixe bizarro, assim, né? Com certeza. Ia ser uma coisa terrível. Tem outra coisa, né, que quase aconteceu no filme, porque na peça original, aí não sei se é estragar ou não, né? Mas ia ser curioso pensar como isso ficaria. Na peça original, o Salieri, ele fala com a plateia, assim, né? Ele fala com a plateia, assim. Quando o Muros viu a peça, o Salieri fala com a plateia. E aí no filme tem o personagem do padre, né? Que é o personagem confessionário com quem o Salieri fala, né? Então existe essa coisa
da gente, do Salieri falar conosco, mas existe um interlocutor, né? Entre ele e entre a gente. Exatamente. Pra mim, esse é um dos filmes, assim... eu tenho DVD. Pra vocês terem uma ideia, eu fui reassistir o filme porque eu tenho DVD com o corte do diretor. E eu tive que fazer a mecânica que só os anciões sabem, que é abrir a caixinha, tirar o CD... e aí colocar aí no menu. Tem menu, viu, gente? Tem que ir no menu, aí você tem que selecionar o filme. É impressionante. Cara, e esse pra mim é um filme assim, eu amo ver esse granulado na tela, sabe? Essa qualidade, assim, é algo realmente... É um dos filmes, não sei se vocês colocam Amadeus nesse patamar, mas pra mim é um dos grandes filmes assim pra gente estudar, principalmente por conta disso que a gente começou falando, né? Porque muita gente sai do filme achando que é um filme biográfico, que tipo, foi assim que Mozart morreu, que existia mesmo uma rixa entre ele e o Salieri e tal. Então é um filme, inclusive, educativo nesse sentido, né? Pra gente entender que não é uma ficção e que os filmes têm esse poder, eles podem fazer isso. Inclusive Mozart foi casado realmente com a Constanze, né, que aparece no filme, só que ele teve tipo 6 filhos com ela e ele morreu cedo, mas enfim, é outro Mozart, assim, né. Ele tem esse aspecto educacional. Eu acho que é o pensamento geral, Rafa. Uhum. Eu acho que isso é um pensamento civil das pessoas, que ou vai ser isso, né, as pessoas vão ver um filme biográfico e falar, então era assim. Ou olham, ou já conhecem a história, né, e falam, pô, mudaram isso, mudaram aquilo. E eu nem tô condenando pessoas que pensam assim. Acho que é o pensamento civil que corre por aí. Eu acho que espaços como esse servem exatamente pra gente discutir, né? E porque, no final das coisas, o público quer uma boa história. No final de tudo, a gente quer, uma grande parte das pessoas querem se entreter. O que eu sempre digo, procurem a vida do Coração Valente, do William Wallace. Tem nada a ver com aquilo do filme. Exato. Tem nada a ver. Bem lembrado. E tem essa bobagem, né? Qualquer filme do... exatamente. Esse especialista. Dando o detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para vocês ouvintes, né? Já falamos de Amadeus, que é uma baita de uma dica, você ir lá e assistir esse clássico, né, destrinchar ele, entender um pouco mais do que tá ali na tela e o que ele quer dizer. Mas para além disso, temos outras dicas aqui. Diegão, vamos começar com você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano de detalhe? Olha, eu vou indicar um filme que eu acho que quando o podcast for no ar, talvez ele seja em cartaz, ou se não, ele entra em cartaz um pouco depois. É um filme brasileiro, o Pedro falou de terror brasileiro, inclusive acho que ele viu esse filme, que é o Prédio Vazio, que é um filme bem legal, assim, do Rodrigo Aragão, inclusive é, tipo, um especialista, né, acabou se tornando um especialista em efeitos visuais no Brasil, assim, né, é um dos discípulos do Mojica, etc e tal. É um filme sobre uma assassina num prédio abandonado e etc, e mortes que são feitas no prédio e por aí vai. É um filme que eu gostei, que eu acho bem legal, assim, tem questões com o filme, assim, inclusive que a gente falou tanto de montagem aqui, questão de montagem, de duração de plano, alguma coisa assim, mas eu acho que ele constrói um microcosmo artificial também, assim, sabe? Ele consegue usar de uma construção artificial na ensinação e de como ele se compromete com esse senso de aventura numa feitura que é muito artesanal, muito econômica, muito prática, com um senso de humor que é bem legal, assim, que até podia ser mais bem aproveitado o filme, que eu acho que ele vale muito a pena. É um filme muito prazeroso, é muito vistoso de se ver essa atuação dele, sabe? Por mais que ele desperdice certas linhas narrativas que ele coloca, e por vezes que eu acho que certas coisas dele podiam ser melhor depuradas, eu fiquei com muita vontade de escrever um filme, ver outro filme de aventura só daquele casal central, assim, de tão
de tão bem que aqueles atores, aqueles personagens se encaixam nesses arquétipos de terror. Então é um filme que eu gosto muito de como ele usa essa artificialidade e você vê um diretor talentoso, que você vê que tem talento, usando pouco dinheiro, usando muita praticidade técnica para você pensar e dominar o território que você tá. Então é um filme bem legal que merece ser visto. E aí outras duas dicas, uma dica rápida que eu já participei aqui do podcast falando de Clint, assim, no Mina de Ouro. Acho que ele é meu diretor favorito, sempre volta e meia tô falando dele. Eu revi ontem no cinema Pô de Madison, só recomendar o filme, que um dos melhores filmes do mundo, assim. Nossa, você viu no cinema, cara? Eu vi no cinema, foi lá no Belas Artes, assim. Foi essa que eu chorei na minha vida, assim, eu chorei demais, assim. Acabou o filme, um amigo tava do meu lado e perguntou se eu tava bem, porque eu tava com o olho vermelho, chorando, que eu não desgraçado. Assim, sabe? Eu fui muito. Então foi muito especial pra mim, assim, tá lá nos meus 4 lugares de box, assim, eu acho incrível, assim, acho pra mim perfeito mesmo. Tinha que passar em aula não só em aula de melodrama, de romance, mas em aula de direção, de roteiro, de atuação, de montagem. O que é mais faz esse filme é monstruoso, sabe? É um filme depurado ao máximo, assim, como ele está na Semana dos Namorados, né? É um filme pros amantes verem, né? Sofrerem e se cansarem com amor, assim. Então é um filme, assim, pra mim é um daqueles filmes perfeitos, assim, sabe? Um filme que é um filme que consegue agregar tanto o cinéfilo da família quanto o pai, mãe, namorada, tia, quem for, assim, sabe? Então vejam e se encantem com o filme. E queria indicar uma série que eu não vou falar muito sobre ela, chama Um Ensaio, do Nathan Fielder, assim, sabe? Que é uma série que tá na Max, que é um falso documentário, uma mistura de documentário com realidade, que é o Nathan Fielder, assim, ele tentando falar de como você lidar e socializar nas relações humanas, assim. É muito foda. A segunda temporada é toda sobre a aeronáutica. É muito incrível. E, cara, é uma das coisas mais bem pensadas, tanto narrativamente quanto visualmente, da televisão recente. Eu fiquei espantado vendo essa série, a cada episódio que tinha. É uma série espetacular mesmo, que o pessoal precisa ver. Caraca, adorei a dica da série. Eu não tava no meu radar, sabia? Veja, Rafa, veja. Já coloquei na lista. Para de dar moral, Rafael. Acabou de falar que viu Ponte Madison no cinema, pô. Você tá dando moral aí, cara. Porra, você tá jogando a nossa cara aqui, pô. Vocês verão um dia também. Acontecerá. Cara, aí que tá. Aí eu senti aquela invejinha do Salieri, entendeu? Nesse momento. É isso aí. Pois é. Aí já me deu vontade de fechar cinema, entendeu? Pra não ter que passar por isso. Sacanagem. Não, o Diegão, mas é importante a gente falar, né? Porque As Pontes de Madison é um filme, tipo, maravilhoso realmente. E, cara, é uma das poucas vezes que a gente vê o Clint Eastwood num romance, né? Dirigindo um romance. Isso é algo, assim, impressionante, né? Um filme de 95. Maravilhoso. Maravilhoso. Auge dele, pois é, muito bom. Pedrão, e você? O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe aqui? Não trouxe muita coisa não, tá? Tem um vídeo, é um vídeo curtinho só, cara, mas eu acho ele tão bom quando a gente pensa em Amadeus. Eu acho que é de 85. E aí a pessoa que vai apresentar o melhor filme é o Laurence Olivier. E aí, cara, uma coisa que não se faz muito hoje no Oscar. Antes dele chamar o Laurence Olivier, ele faz um pequeno discurso agradecendo ele, porque caso quem tá ouvindo não saiba, Laurence Olivier é um dos grandes atores do cinema. E aí ele faz todo um discurso entre o Laurence Olivier. E geralmente, até hoje, quando você pega o papel, você fala dos indicados. Laurence Olivier abriu e já falou Amadeus. E aí, esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo é maravilhoso porque qual era a parada? Ele já não tava tão bem da cabeça. Já tava bem velhinho, né? E aí ele esqueceu e a galera embarcou, né? A galera... Todos eles ali entendem de atuação um pouquinho, né? E aí agradeceu, o cara subiu, agradeceu, ele contornou a situação muito bem. E aí o Laurence Olivier saiu, enfim. Mas como todos os vídeos do Oscar estão no YouTube, né? Pelo menos acho que a maioria, tem esse vídeo lá. Se chama Amadeus Winning Best Picture. E aí é do canal direto do canal do Oscar, então vale a pena ter a ponto de curiosidade. E o segundo e último, né, da minha recomendação, já que a gente tá falando do cinema, de um cinema assim que pouco a gente vê, né, por causa da força, como o Capital se constituiu, tem uma série que eu acho que eu vi que o Diego viu, não sei se o Rafa viu, chamado O Estúdio. Eu amo essa série. Não, cara, qualquer um, se você gosta razoavelmente de cinema, você vai adorar. Nem precisa gostar tanto assim de cinema. Eu passei por aquele colega meu que é cinéfilo de filme de carro, ele adorou. Ele ficou louco, porque o Diego não sabe, mas eu tenho
um colega que é cinéfilo, ele só vê filme se tiver carro, se tiver perseguição. Ele só vê isso. Que sensacional. Não tem cena de perseguição e ele adorou. Você encontra o primeiro episódio no Prime, porque às vezes você tem Prime aí, se eu não me engano tá na Apple. Sim. É uma série bem curtinha, é comédia. O primeiro episódio é o maior, mas o resto é bem curtinho. Cara, acabou e eu fiquei assim, acabou? É uma sátira, né? É um personagem do Seth Rogen que ele entra como um grande estúdio, como diretor de um grande estúdio. Ele foi promovido e aí ele se acha um cara que vai poder resgatar os anos dourados dos Estados Unidos. Então, ele se acha um cara muito habilidoso para equilibrar o cinema autoral com o cinema com as questões da indústria, as demandas do mercado. Só que ele não é tão bom assim como ele pensa. Então, dialoga até um pouquinho com o tema do que a gente tá falando, né? Um cara que não é tão habilidoso assim como ele pensa que é, né? Então, cara, pode ir. Eu acho que é uma série que dificilmente... Você pode não achar tão genial, mas no mínimo você vai gostar, vai sair com um sorriso no rosto. Que maravilha. Não, e tem episódios que são impagáveis, assim, impagáveis. Sim, impagáveis. Então, é aí, Rafa, eu não vi as Pontes de Madison no cinema, mas, enfim, tentei agregar de alguma forma, né? É isso. Pô, sensacional. Pois é, tá aí, ó. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu vou dar uma dica só. Eu assinei recentemente uma newsletter, então essa minha dica é justamente para newsletter, e é a newsletter de um xará meu, que é o Rafael Sbarai, que é jornalista, ele é mestre em tecnologia e mercado, né? Ele trabalha inclusive com um produto na Globo, naquele joguinho de futebol Cartola, né? Inclusive eu tenho meu time lá, mas enfim, ele é um cara super antenado justamente nessas questões, né, de tecnologia, estratégia de conteúdo, digital, negócio, produto e tudo mais. E aí ele criou essa newsletter, né, onde ele junta ali um resumo dos principais acontecimentos relativos à tecnologia. Então ele vai falar sobre modelos de negócio, estratégia, novidades de Big Techs, inteligência artificial, fala também sobre o próprio jornalismo, né? Produto, tecnologia, rede social, por aí vai. Ele fala sobre um pouco de tudo. E também ele fala sobre algumas coisas que estão já sendo pensadas para o futuro, né? O objetivo dele é justamente compartilhar esse conhecimento que ele ganhou, né, com tantos anos trabalhando na área, para contribuir justamente nessas tomadas de decisão e o que a gente consome, o que a gente usa e tudo mais. E eu tô gostando muito da newsletter dele porque ela é muito leve de ler, assim, muito simples de ler, e ele coloca questões muito objetivas ali, tipo o último post que ele fez lá é se a IA acabou com o conhecimento, e aí ele vai falar justamente da utilização da IA transformando as informações em commodities, né? E aí você acaba não buscando mais, não discutindo mais e tudo mais. Então essas reflexões que ele faz, eu acho que são muito, muito interessantes para a gente se debruçar justamente nas questões que a gente vê hoje em dia, né? Falando sobre tecnologia e como a gente está se relacionando com ela. Então, para isso, eu dou essa dica aqui. Vai ter link aqui no post desse podcast ou na descrição dele. Basta vocês irem lá e se inscrever. Ele tem, lógico, né? Porque a newsletter dele está no Substack. Quem quiser tem uma versão paga, que você tem vantagens lá. Você, né, tem análises exclusivas que ele manda e tudo mais. Eu ainda estou na versão gratuita e já estou muito feliz com essa versão, então não costumo recomendar newsletter, mas fica aqui essa recomendação, principalmente para quem gosta desse tipo de assunto, né? Quer entender um pouquinho mais como essas coisas se encaixam com a gente, como a gente pode também melhorar nossa relação com a tecnologia que está cada vez mais, né, ocupando um espaço grande aí na nossa vida. Então é isso, newsletter do Rafael Sbarai, vale muito a pena, link vai estar aqui no post.
E é isso, gente. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 603, batemos esse papo maravilhoso aqui sobre Amadeus, um filme que mora no meu coração, um dos meus filmes favoritos aí. E eu tenho que agradecer demais o Pedro por estar aqui com a gente. Pedrão, muito obrigado. A gente teve aí nos bastidores desse podcast mudanças de horários, mudanças de... E deu tudo certo, Pedrão. A gente tá aqui e ainda vamos curtir essa semana um Dia dos Namorados, hein? Exatamente, que eu achava que ia ser hoje. E ainda bem que você me avisou, porque senão eu ia esquecer. Grande chance de eu esquecer. Pois vai ter que comprar o vinho aí, Pedro. Não, vamos. Já, o filme já tá separado, vai ser filme e pizza. Filme, boa, melhor dos mundos. Tá vendo? Tô melhorando. Pedrão, fala pra gente como que as pessoas fazem pra acompanhar você aí, né, na internet. Quais são os projetos, podcasts, site, onde que elas te encontram? Vocês me encontram no Instagram, Pedro e o Cinema. Eu vou em algum momento excluir essa conta, fazer outra mais profissionalzinha, que eu ainda tenho alguns meses para me dedicar ao cinema. Então, mas por enquanto vocês me encontram lá, e se em algum momento, quando eu alterar, mudar, eu vou jogar o link lá nos stories. Eu tenho um site de cinema, né? Os ouvintes já devem lembrar, mas não custa comentar de novo, que é o canal Claquete. A gente vai assistir também, Diego, o Prédio Vazio, gostei também, acho que Legal. É um filme também para quem não tá muito acostumado ao terror brasileiro, mais uma chance de entrar. E a gente no site coloca textos, artigos e podcast também. Podcast a gente tá meio paradinho, porque eu tô focando mais em desenvolver roteiros. Se tudo der certo, mês que vem já lanço meu segundo curta, né, dirigindo. Enfim, tiver em festivais, vou divulgar no meu perfil também. Em breve vou divulgar o pôster do meu filme lá no meu Instagram mesmo. E é isso, Rafa. Obrigado, Papo, obrigado, Diego. Sempre bom aprender com vocês. E já aguardo o próximo convite. Valeu, Pedrão. Muito obrigado aí mais uma vez. Diegão, muito obrigado também pela sua participação. O Diegão também passou por esse momento, né, de cancela, volta e não sei o quê. Mas no final das contas, Diegão, estamos aqui para falar de Amadeus e deu certo. Então, muito obrigado também. E deixa meios de contato. O Diegão tem textos aqui dentro do Cinemação, né? Um dos autores aí. A gente sempre tem um texto maravilhoso que o Diegão entrega pra gente. Mas você também tá em vários outros lugares, né, Diegão? Sim. Bem, primeiro eu agradeço muito. O Rafa foi maravilhoso o papo. Assim, foi muito bom rever o filme, que fazia muito tempo que eu não tinha visto, filmaço, assim. Muito bom reencontrar o Pedro também, que faz muito tempo que eu não gravo com ele, assim, que a gente se fala. Foi ótimo também. Botar o papo em dia, gravar podcast, falar sobre cinema, falar sobre a vida. Foi muito bom, assim. Ótimo, assim, aprendi demais com vocês, assim, foi maravilhoso, assim, gente, agradeço demais, assim, já fico com agradecimento. Eu tô no Twitter, @Diego Quadria, no Instagram, @Diego Quadria também, assim, no Twitter e no Instagram, como @Diego Quadria 2, assim, eu tô lá como @Diego Quadria 2, no Letterboxd, como Diego Quadria, tudo junto. Eu tô aqui no Cinemação, tem minhas críticas, meus textos, eu também tenho um podcast, chama Sábado Sem Legenda, com a Camila Henriques e o Vicente Cecelin, meus amigos. Eu também tenho um canal no YouTube, chama Cinema. E eu também escrevo para outros sites, assim, quando aparece, sempre divulgando, assim. E é isso, gente. Foi muito obrigado. Foi um prazer participar, assim. E, sempre ótimo gravar com você. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Diegão. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @Cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios.
E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então, siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação, e além disso a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, pessoal, o podcast Cinemação 603 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.